quero conversar, faz tempo que eu não converso com vocês, né? Eu não sei se o Márcio atrapalha aquela porta ali, a gente pode trocar, por as duas portas assim, do lado, não? Porque eu sei que alguns reclamam, que até gostariam que virasse pôr o púlpito para lá, para virar para lá, para não ficar distraindo ali. Já, né? Vieram conversar com o Mateus sobre isso. Então, se quiser, é só conversar com o Aldri e com a Renata, que aí muda a porta ali, se precisar, tá? Oi? Não entendi o que você falou. Tá. Queridos, eu quero pedir para os irmãos pegarem suas Bíblias. Trouxeram a Bíblia aí? Puxa, está murchinho aqui. Hein? Trouxeram a Bíblia? Amém? Abre no Evangelho de Marcos. E vamos ler a passagem Marcos 4. Acharam Marcos 4, hein? Algum problema aí, filho? Tá certo? Tudo bom? Tá. Acharam Marcos 4? Marcos 4 está entre o Marcos 3 e o Marcos 5, tá? Quem não achar, só para dar uma referência aí. Acharam agora? Tá bem? Muito bem. Marcos 4, verso 35. Acharam? Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é sempre esperto. E o Senhor está sempre pronto a falar conosco, nos abençoar, nos dirigir. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dirija hoje. Fala conosco. Abençoa cada um aqui, Senhor. Derrama a tua graça sobre cada irmão, cada irmã, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter mais de ti e andar naquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem. Marcos 4:35 começa dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Eles estavam na beira do mar da Galileia, tá? E na hora que ele fala passemos para outra margem, é do lado de lá do mar da Galileia. O mar da Galileia, só deixa eu dar mais uma pincelada. O mar da Galileia não é um mar de água salgada. Na realidade é um lago. É o maior lago de Israel. Mas ele é considerado um mar pela extensão dele. Tá bem? E é chamado de mar ou lago da Galileia. Ou de Genezaré também. Então voltando. 35 outra vez. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem aqui já
Todo mundo conhecia, não? Alguém nunca tinha lido essa passagem? Então é comum de todo mundo, né? Agora eu queria comentar algumas coisas que eu fiquei pensando sobre tempestade. Eu vejo sim que muitas vezes nós, mesmo sendo cristãos, muitas vezes a tempestade dá uma balançada quando não dá uma desesperada. É ou não é? Eu não sei se vocês já tiveram tempestades fortes na vida de vocês, mas muitas vezes eu vejo pessoas, eu mesmo já balancei, espera um pouquinho só, né? Tem que buscar o Senhor para não ser impactado, aquela dificuldade, aquela tempestade não me abalar e não me afundar meu barco, né? Bom, como eu disse para vocês, o Mar da Galileia não é mar, é um lago. Ele é chamado também de Mar de Genezaré ou também de Tiberíades. Tiberíades é o lado, olhando assim o mapa, do lado direito. E as outras cidades que falam mais na Bíblia é do lado esquerdo. Ele é alimentado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão nasce no norte de Israel e nasce com riozinhos pequenininhos. Tem um chapéu com o nome de um afluente do Rio Jordão. E esse rio ele vai crescendo e de repente cai no lago, que é o Mar da Galileia. Ele fica mais baixo do que o mar salgado, que é o mais próximo, que é o Mediterrâneo. 200 metros mais ou menos. Algumas cidades em torno do Mar da Galileia são Cafarnaum, onde Jesus morava, Betsaida, Genezaré, Decápolis, Magdala, da onde era Maria de Madalena, e Tiberíades. 4 discípulos foram pescados por Jesus ali na beira do Mar da Galileia, né? Irmãos, Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, e todos eles eram pescadores. E Jesus chamou eles para serem discípulos de Jesus ali no Mar da Galileia, na beira do Mar da Galileia. Foi ali também que Jesus fez, na beira do mar, né, fez a grande multiplicação dos peixes, e também onde Jesus mandou Pedro pescar um peixe, e na boca do peixe tinha uma moeda, que Jesus pegou a moeda e falou: paga os tributos, que seria pagar os impostos, né? Normalmente é um mar tranquilo. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês. Isso daqui não dá para perceber que é um mar, né? Eu tirei fotografia dele no dia 19/3 do ano passado, mas não sei se dá para perceber que é uma água bem tranquila, assim, bem mansa, e no fundo lá tem uma montanha. Isso é no final da tarde, tipo 6 horas da tarde. É um mar tranquilo, mas de vez em quando vem um vento forte, frio. Aquela região é quente, do Mar da Galileia. Mais próximo tem deserto mais para baixo. Tudo. E o vento, quando vem do norte, primeiro desce de um monte que chama Hermon, que é o maior monte de Israel, que tem gelo na ponta do monte o ano todo. E quando vem vento de lá, vem um vento muito frio. E encontra o vento quente que está sob o Mar da Galileia. E aí causa uma tempestade. Ele deu um choque térmico ali, né? E causa uma tempestade, e isso daí é de vez em quando, não é sempre. Então essa tempestade que Jesus e os discípulos estão nessa história aqui, estão acontecendo, é uma tempestade que não é constante, mas acontece periodicamente. Bom, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre tempestades em geral. Tempestades. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, teve uma tempestade aqui no bairro aqui embaixo, né? Um pouco antes de chegar na USP. Lembra disso?
Santa Angelina, mas do lado de cá era Santa Angelina também. Eu sei que destelhou, chegou a derrubar até parede, tudo. Tem vários irmãos que ajudaram, né? Aí lá, nós fomos lá fazer um atendimento. Eu estava viajando no dia, e aí vários irmãos daqui foram lá ajudar e socorrer as pessoas, né? Tinha gente que não tinha colchão, tinha gente que não tinha travesseiro, telhas que tudo rebentadas, né? A tempestade, em geral, elas são destruidoras. Elas destroem tudo, se ela for forte, né? E quando as condições para proteção são fracas, né? Destrói mais ainda. Então, o que acontece muitas vezes, que é depois da tempestade, é que a gente vai ver o estrago, né? E aí, nesse caso aqui, foi um estrago grande, que nós fomos atrás da prefeitura para pedir ajuda, tudo, né? E outra coisa que acontece com a tempestade, além dela ser destruidora, é que ela é imprevisível. Você não pode falar assim, vai acontecer uma tempestade, né, agora, principalmente no Mar da Galileia. Lá o pessoal não sabe que hora que vai descer um vento gelado do Monte Hermon. Mas, hoje, com os serviços meteorológicos, dá para prever algumas tempestades, né? Agora, pode ser que um acidente grave na nossa vida, vamos pensar assim, vamos pensar numa morte, ou morte de um ente querido, ou um divórcio, que foi de uma luta e doloroso, um luto traumático, né? Uma traição amorosa, pode ser no namoro, no noivado, no casamento, dá um choque, é uma tempestade, né? Principalmente quando não está esperando, né? Quando a pessoa está esperando que o marido vai trair, eu já esperava, é difícil. Mas ninguém gosta de uma tempestade, não é isso? E, às vezes, o divórcio é a tempestade, mas pode ter um outro tipo de tempestade, do tipo de perda financeira, né? Se precisar fechar a porta, não sei se vocês escutaram, pode fechar essa porta aqui, tá? Oi? Sim, aí abre a outra. Mas, eu estou nesse sentido de tempestades na vida, eu conheço pessoas que estão passando um apuro violento, né? Por causa de uma tempestade na vida. Às vezes, no caso, por exemplo, que eu conheço, uma pessoa que está uma tempestade muito grande financeira, precisando de dinheiro, precisando resolver situações. O cartão de crédito, gente, ele provoca tempestade. Toma cuidado com o cartão de crédito, de preferência não tenha, né? Às vezes pode ser um problema com o filho ficou doente, ou então o filho que você cuidou tanto, com tanto carinho, de repente ele começa a se rebelar, ficar revoltado e responder rancoroso. A tempestade é uma coisa difícil de você tanto prever, como também para você controlar, vamos dizer assim. Ela vem de surpresa, né? Ela vem de surpresa e em momentos muito difíceis, ruins, e acontecem desastres. São também inevitáveis. Não tem, até hoje o ser humano não conseguiu inventar um jeito de evitar uma tempestade. Se sabe que vem vindo uma tempestade em alguns lugares, mas não sabe como evitar, né? A natureza é muito forte. E vamos pensar no nosso caso, tempestades na nossa vida, muitas vezes não tem jeito. Você nem, além de ela aparecer de surpresa, também você não consegue controlar de repente. Você tem que ir buscar o Senhor mesmo, né? Nós vivemos, na realidade, nós não temos um jeito de controlar a tempestade, ou dizer assim, olha, eu vou conseguir administrar as tempestades, né? Não tem jeito de você falar assim, eu vou viver numa redoma de vidro e ela vai me controlar, porque qualquer tempestade que bater no vidro não vai entrar e eu vou estar tranquilo. Não existe isso. Nem quem está lá dentro de uma cadeia, né, de mais
máxima, como chama? Máxima segurança, o cara está em tempestade lá, né? Muito provavelmente, pode ser que tenha pessoas aqui que estão passando por tempestades. Eu não sei, você sabe, mas a tempestade é coisa natural do ser humano, não é? É coisa que todos nós que somos humanos temos que passar por tempestade. Não tem jeito de comprar uma carteirinha ou um seguro contra a tempestade, né? A tempestade é uma coisa que vem, não tem jeito de você controlar, né, de administrar. E no caso ali, os discípulos, eles eram pescadores profissionais, imagina isso. Eram pessoas que já pescaram anos dentro daquele lago ali. E passaram por tempestades, muitas tempestades. Só que chegou esse momento, de repente, eles ficaram apavorados. Por que ficaram apavorados? Porque a tempestade era forte demais, não é isso? Eles conheciam o mar da Galileia com a palma da mão deles, mas aguentar uma tempestade daquela, eles ficaram, vamos dizer assim, perturbados, lutaram. Eu acho que no momento que eles foram chamar Jesus, eles já deviam estar cansados, porque os barcos, naquela época, eles eram tocados a remo, né? E o leme era uma madeira que eles ficavam segurando também. Não era nada, não tinha motor, não tinha nada disso. Tinha vela, mas numa tempestade eles baixam a vela, tiram tudo de vela. Então, o que acontece? Eles, nesse caso, eles estavam, apesar de serem profissionais, eles estavam perdidos. Assim, essa é a última tempestade da nossa vida, nós vamos afundar, né? E chegaram para Jesus apavorados. Eu creio, né, que na hora que eles chegaram para Jesus, eles estavam cansados, suados e todos molhados, porque a Bíblia fala que a água batia e passava por cima do barco, e estava enchendo já o barco, né? Então, imagina como que a cara deles, eles deviam estar uma cara de quem está indo para o próprio velório, né? Agora, eu vejo isso que às vezes, na nossa vida também, uma tempestade pode ser uma coisa desse tipo. Parece que essa é a pior tempestade que está passando na minha vida. O marido que, por exemplo, está casado há anos, vamos pensar 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ele é uma bênção, ele é uma pessoa que cuida bem da casa, ele sempre vem no horário certo, ele dá um beijinho na mulher na hora que chega, ele ajuda a limpar a casa, sei lá, outras coisas, né? Traz flores no aniversário da mulher, e que mais que mulher gosta aí? E de repente ele começa a mudar. Ele começa a se tornar um homem rancoroso, bruto, grosseiro, não traz mais flor, começa a não vir mais no horário que estava acostumado, prefere ir ficar com os amigos num bar ou num clube até tarde da noite e chega em casa só para tomar banho e dormir. Quer dizer, está mudando. 20 anos de casado não era assim. Aí a mulher, ela chega, pode falar para o marido, não sei o que está acontecendo, já nós conversamos, eu já estou cansado, você é outro marido, não é mais aquele que... É uma tempestade que não eu estou vendo que estou afundando. Quer dizer, o casamento está afundando, não sei mais o que está acontecendo. É a mesma coisa com relação ao filho, né? O filho que você cuidou com tanto carinho, que você jogou talquinho na hora de trocar fralda, né? Deu uma madeira, comprou o brinquedinho mais bacaninha para ele, brincou bastante, de repente ele vai crescendo, de repente começa a virar a cara, ficar mal criado, revoltado, não aceita mais a presença dos pais, né? E de repente começa a ficar querendo ir embora, né? Eu conheci gente assim, né? Mas a questão é a seguinte: uma hora o filho ou vai embora mesmo,
Ou, de repente, o mundo vai mostrar para ele que o melhor lugar era a casa, a presença dos pais. Mas é uma tempestade muito dolorida para os pais, né? Para a família. Vai vir uma grande dor. E você tenta resolver, acha que sabe como resolver, e tenta aconselhar, e ora, e não acontece nada. E a coisa começa a piorar. Parece a situação dos discípulos, tentando fazer de tudo para não acordar Jesus, mas não conseguiam controlar o barco na tempestade. Outra coisa que pode acontecer também é que a tempestade, ela, na realidade, ela dá uma limpada, assim, vamos dizer assim, tirando coisas em que começa a descobrir defeitos, né? No caso das casas aí, várias delas, o problema era que a pessoa, na hora de, acho que o Douglas esteve lá, né, Douglas? Várias vezes nós vimos que a pessoa, ela pôs a telha, amarrou com arame, e a coisa achava que estava firme, né? E depois da tempestade, fala, eu devia ter parafusado, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Quer dizer, a tempestade, depois que passa, você vai perceber, ou então durante a tempestade, que muita coisa que você fez não era aquilo o suficiente para segurar o lar, segurar o filho, segurar a saúde, segurar as finanças. E outra situação, que acho que aí já é interessante com relação à tempestade, é que quando você chega nesse ponto, você pode chegar e falar assim, puxa, onde eu errei? Onde que eu falhei, que eu devia ter mudado, devia ter consertado, devia ter fixado, né? E por que eu falhei? O que eu fiz? E aí eu quero dizer uma coisa, a tempestade, para Deus, nunca é uma coisa perdida. Deus usa a tempestade com um efeito pedagógico, com um efeito de ensino. Toda vez que você passar por uma tempestade, toda vez que você passar por lutas, pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? É muito interessante isso, porque Deus tem um propósito para todos nós, e para nós cristãos, a tempestade, ela sempre vem com uma coisa como sendo uma força para dominar a gente, e bater contra a gente, mas ela é usada também para a gente treinar os nossos músculos espirituais, e da alma também, e emocionais também. Ou seja, quando você vai fazer academia, tem pessoas aqui que fazem academia, né? Para que você faz academia? Uma das coisas é para manter o físico, manter a saúde, né? E tem gente que vai lá para fortalecer e para ter mais músculo. Agora, por que cresce músculo? Porque faz um esforço tão grande, né, que é como se fosse uma mini ferida nos músculos. Aí, na hora que descansa, passa de um dia para o outro, 2 dias, o músculo reage, e reage para ficar mais forte, maior do que estava antes, para aguentar o próximo esforço dos ferros que vai puxar, né? A tempestade, quando nós estamos com Deus, é bem nesse sentido, é no sentido de que Ele quer nos fazer fortes, Ele quer fazer você forte, Ele quer fazer você mais forte espiritualmente e emocionalmente. O Senhor quer o melhor para você. É interessante isso, porque quando tem outra tempestade, que é depois dessa passagem que nós estamos lendo aqui, no Marcos 6, uma tempestade mais fraca, mais mansa, vamos dizer assim. É aquela em que Jesus andou em cima das águas, lembra? E que Pedro afundou porque ele ficou olhando o mar e o vento. Agora, na hora que Jesus subiu para o barco, a tempestade acalmou. E antes de chegar no barco, ele falava assim, Jesus é o Senhor mesmo? Ele falou assim, sou eu mesmo, tenho calma,
tenham bom ânimo, né? Sou eu. Quer dizer, Jesus, antes de entrar no barco, Marcos 6, e tem em Mateus 14, Jesus está já acalmando o coração dos discípulos. Aqui, os discípulos não estavam com o coração acalmado, nessa Marcos 4. Né? Estavam apavorados, loucos, pensando em que iam morrer. Então, eu queria conversar com vocês sobre essa questão de Jesus ensinar e o que a gente pode aprender com essa passagem para a nossa vida. Então, eu quero pensar com vocês sobre perguntas que tem nesse texto. Se você pensar bem, nós temos 4 perguntas. Pega a tua Bíblia e vê se é isso mesmo. No verso 38, os discípulos vêm apavorados e conversam com Jesus e falam: mestre, não te importas que pereçamos? Quer dizer, eles chegam para Jesus: Jesus, o senhor não está nem aí com a gente, nós estamos morrendo e o senhor não está, certo? O senhor não está ligando para a gente? E Jesus dormindo? Essa é a primeira pergunta. Depois a segunda pergunta é Jesus para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Depois que Jesus acalmou a tempestade. Tem uma versão, o tímidos tem tanto na NVI como na revista atualizada. Tem outra versão, a Fiel, fala: por que vocês são tão temerosos? E tem na King James, que é covardes. Jesus estava vendo eles não só temerosos, mas covardes, e com um monte de medo mesmo, né? Eles deviam estar brancos de medo, né? Apavorados com aquela tempestade. E Jesus fazendo essa pergunta. No 40 também, Jesus para os discípulos fala: como não tendes fé? Ou seja, ainda não tendes fé? É outra versão, né? Vocês não têm fé ainda? Vocês não viram nada? Né? Vamos conversar sobre essas perguntas. E a última é os discípulos, uns para os outros, fazendo a pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos começar da primeira pergunta. Mestre, não te importas que pereçamos? Veja que interessante. Muitos de nós já passamos por tempestades, lutas na vida. E eu sei de gente que passou por tempestade, luta na vida de um jeito ou de outro, e de repente chega para Deus e fala: Deus, o senhor não está me ouvindo? O senhor não se importa que eu sou tua filha, sou teu filho, e o senhor não está aí nem aí comigo? Eu vejo nessa pergunta como uma pergunta, eles estão tentando acordar Jesus, né? Mas eles estão criticando Jesus também. Não dá para perceber uma crítica aí? O senhor não está ligando para a gente? Nós vamos morrer se o senhor não ajudar, né? A gente se esforçando e o senhor dormindo. Não importa que a gente morra aqui para o senhor. Agora pensa o seguinte: Jesus estava dormindo, porque tinha passado um dia todo ministrando. Se você voltar nos capítulos anteriores, Jesus estava ministrando para muita gente, muitas pessoas, e nesse momento, antes de eles entrarem no barco, depois que Jesus abençoou várias pessoas, curou cegos, curou aquele paralítico que tiveram que abrir o telhado, lembra? Que abriu o telhado e desceram a cama do paralítico para Jesus curar. E teve cegos, teve vários tipos de milagres que Jesus fez, também multiplicação de pães. E nesse momento, no fundo Jesus estava falando assim: escuta, vocês ainda não têm fé? Né? Porque eu creio que Jesus está falando assim: escuta, e o que eu fiz? Não adiantou para a fé de vocês? Agora, nessa questão de, será que eu vou perecer, o senhor não está nem aí? Vamos pensar assim: vem a tempestade, a água batia assim. Eu via filmes, né? E li em livro também, que quando acontecia uma coisa desse tipo, eles chegavam a amarrar as coisas que tinham no convés, amarrar nos postes dos mastros, né? Para a tempestade não levar embora. Depois que
a tempestade passasse, eles amarravam. Deve ter acontecido isso. Aqui não fala nada sobre isso. Mas era uma tempestade violenta. E o barco não era, olha que barco, né? Alto, grande. Não, era um barco para alguns pescadores pescar. Tá certo? Agora, Jesus, na hora que entrou, antes de entrar no barco, ele chegou para os discípulos e falou o quê? Passemos para o outro lado. Não é isso? Ou seja, Jesus tinha dado um comando para eles. Vocês vão me levar para o outro lado do mar, do lago. Né? Tem outra cidade. Eles, atravessando o mar, chegaram lá em Gadara, onde tinha aquele endemoniado que ficava amarrado, preso dentro de um cemitério, e Jesus libertou ele, né? E era uma legião de demônios, milhares. E o que a gente vê aí que, de repente, Jesus foi dormir, que estava cansado, e os discípulos lutando e não conseguiram nada. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês teriam medo? Uma tempestade dessa? Olha, eu e a Tânia ganhamos uma viagem de navio, né? Eu, a Tânia e alguns pastores aqui da cidade, nós ganhamos uma viagem de navio, um baita de navio, nem lembro quantos andares tinha vários andares, acho que mais de 10, né? E não sei se tinha milhares de pessoas no total, sei que é muita gente. E foi uma beleza, saímos de Santos, fomos andando, de repente, uma noite começou, tinha lá pastor Hernandes Dias Lopes, dando uma pregação, tinha a Aline Barros, que cantou um culto, era um teatro, né? O navio tinha um teatro grande, enorme, e nós assistimos lá, tudo ótimo, tal. Tinha piscina para nadar, tal. E numa noite, enquanto estava tendo, não lembro direito o que era, começou o barco, parece que estava balançando o navio. Eu falei para a Tânia, você está vendo alguma coisa balançando? Ela falou, parece que está. Aí, de repente, quem estava lá no palco também começou, acho que era um show que estava tendo de, não sei o que, no gelo lá, né? E, de repente, eu vi que esse pessoal ia para lá, para cá, assim, no palco. E, de repente, alguém falou lá, ó, nós aconselhamos que ia bom cada um ir para a sua cabine, que o mar está muito alto, está muito forte e tal. Nós ficamos sabendo, no outro dia, chegou a 6 metros de altura as ondas, e batiam no mar. Nós ficamos tão enjoados, que a gente não conseguia comer mais nada, né? A Tânia, depois que nós descemos, não sei quantos dias depois, mas a Tânia, depois que descemos, ela ficou tonta até chegar aqui em São Carlos, né? E um mês para passar a tontura. Tem uma ideia como foi a coisa. E nós ficamos muito mal, vomitamos, né? A gente deitado na cama, assim, a gente viu o quadro na parede balançar, assim, para lá e para cá, assim. No outro dia, nós acordamos, passou a tempestade, e fomos tomar café. No lugar do café lá, nós comentando, todo mundo percebeu a mesma coisa, sentiu a mesma coisa, sentindo mal, tinha gente ainda aqui, não conseguia comer, tudo. E aí um garçom veio conversar, falou, escuta, o que aconteceu ontem? Eu falei, olha, nós também nunca vimos isso, nunca vimos uma tempestade tão forte. Até quem está vários anos trabalhando aqui, passou mal. Então, imagina como foi a coisa. E na hora que nós descemos, nós falamos assim, nunca mais. Nunca mais. Agora, imagina um barco de pesca, que não tem andares, né? Imagina um barco de pesca sem motor, impulsionado pelos remos. O leme é um pauzinho que fica lá, virando para lá e para cá, né? E esse vento forte desse jeito, essa ventania violenta. E no verso 37, né, fala, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Quer dizer, a coisa estava feia, já estava
para transbordar. Eu imagino que estava tudo molhado, todos, além de apavorados, né? Bom, pensando nos discípulos, né? Quando eles chegam para Jesus, falam, mestre, não te importa que estamos morrendo? Era um grito de socorro, era um desabafo e uma crítica, né? E falam, Jesus, aí é nós, né? Agora, muitas vezes, no meio da doença, da enfermidade, de uma crise, tem muitos que entram nessa de culpar Jesus, criticar Jesus, né? Além, na hora de fazer a petição, fala assim, Senhor, por favor, cura meu filho. Mas, Senhor, também se o Senhor já tivesse curado, né? Quer dizer, já está pondo uma culpa em Jesus. Vocês lembram o caso da Marta? Que quando o irmão dela, o Lázaro, ficou doente, lembra? E que ela mandou um recado para Jesus, Jesus estava em outra cidade, e chegou para Jesus e falou, ô Jesus, o recado, né? Ó, teu amigo, Lázaro, está muito doente, muito enfermo. Aí Jesus falou assim, então nós vamos lá, vamos lá ver o que a gente pode fazer. Mas só que ele não foi. Jesus demorou 2 dias para ir. Na hora que ele chegou lá, Lázaro estava morto. E aí a Marta chegou para Jesus, Jesus, se o senhor estivesse aqui, eu acho que ela devia ter até posto o dedo assim no nariz de Jesus. Se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido nada disso. Quer dizer, muitas vezes nós corremos o risco de censurar Jesus por coisas que nós estamos passando, mas na realidade, se ele está no barco, presta atenção, aí depende de você. Para Jesus estar no teu barco, é você que escolhe. É você que escolhe se Jesus está no teu barco ou não. Você que escolhe ser amigo de Jesus ou não. Você que escolhe andar em conformidade com os gostos dele. Você que escolhe ser obediente a ele. Porque aí ele vai estar no teu barco. E você pode clamar a ele, e ele vai estar te ajudando. Mas você tem que andar em obediência a ele, aos mandamentos de Deus, né? E dizer para ele, oh, Senhor, eu preciso da tua intervenção. Mas não apavorar. Amém? Uma viagem tranquila, sem dor, na vida nossa, ninguém vai ter. Isso pode ser uma má notícia, né? Tem gente que vem para a igreja e fala assim, quem sabe aquela igreja ali me livra de tempestades, de dores, de gripe, de enfermidade e dor de cotovelo. Não, não é assim. O Senhor, Ele nos livra na tempestade. Enquanto está acontecendo a tempestade, Ele está conosco e nos livra na hora que Ele quer. Amém? Mas a tempestade vem para todos. Amém? Você conhece a história do Paulo, né? Paulo, servo do Senhor, se converteu e ouviu do Senhor falando, Saulo, no começo chamado de Saulo, Saulo, eu tenho um ministério para você, eu tenho para você um caminho para você trilhar e ser uma bênção para muitas pessoas, inclusive aqueles que não são judeus, os gentios. Bom, o que aconteceu? Ele começou a pregar e começaram a ficar com raiva dele. Um dia prenderam ele, levaram para a cadeia, chicotearam ele, e depois ele tinha cidadania romana, e falou assim, mas vocês estão torturando e prendendo um romano? Aí o soldado ficou apavorado, falou, então você quer o quê? Eles iam libertar, falou, não, eu quero ser julgado por César, me manda para Roma. E Deus tinha falado para o Paulo, você vai dar testemunho em Roma, você vai levar o evangelho lá em Roma. E Paulo foi no navio, mas preso dentro do navio, e foi com os amigos também, e foi para Roma. Só que no caminho, o que aconteceu com o navio? Naufragou, né? Perto de uma ilha, e ele naufragou e teve que agarrar em madeiras lá e chegar até a ilha. Um livramento. Mas Deus tinha falado para ele ir para Roma. Agora, o que aconteceu? Na ilha,
de repente ele estava fazendo uma fogueirinha lá para se aquecer, uma cobra aparece e pica ele. E a cobra era venenosa. Deus livrou ele. E depois, puseram ele em outro navio, levaram ele para Roma. Eu imagino que ele ia pensar assim, bom, eu vou chegar em Roma, Deus vai dar um jeito de me livrar para eu evangelizar muita gente, né? O Senhor falou que eu tinha que dar testemunho aqui em Roma, e chegando em Roma, chegar lá, tinha algumas pessoas que vieram conhecer ele, por causa do evangelho, mas também tinha soldados, e os soldados já, como que fala? Algemaram o Paulo, e ele foi para a cadeia. E morreu, não logo, mas morreu depois, cortado o pescoço dele. Quer dizer, Deus tinha falado que ia levar ele, levou. Deu testemunho para várias pessoas, preso, mas nunca foi liberto, né? Agora, e uma coisa interessante que o Paulo fala assim, eu quero, irmãos, que vocês saibam que o que me aconteceu e tem me acontecido é para o progresso do evangelho, né? Quer dizer, no meio da tempestade, no naufrágio, na picada da cobra, na prisão, é para o bem do evangelho, o Senhor está me usando, né? E quando os discípulos falam para Jesus, Jesus acorda, não importa que pereçamos, os discípulos não conseguiram entender o sono de Jesus, concorda? Como numa tempestade dessa, um barulho, porque uma tempestade faz barulho, e devia ter rolado coisa aqui em cima do convés, né, levado pelas águas, e Jesus não acorda, estava dormindo no travesseiro, uma versão fala almofada, né? Agora, talvez hoje você esteja numa tempestade, talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, talvez quando você entrou aqui, ou você planejou vir no salão, fala assim, quem sabe hoje Deus fala comigo, me dá força para vencer essa tempestade. Talvez, né, você esteja falando, ô Senhor, o Senhor está demorando tanto tempo, tantos anos que eu estou orando, né, por essa enfermidade, a cura dessa enfermidade, tantos anos estou orando pela restauração do casamento, ou pela conversão do meu filho. Essa tempestade não para e o Senhor não me ouve. Nesse momento, quando eles falam vamos chamar de oração, como nós temos pensado, você pode pensar assim, meu dinheiro está faltando, não tem mais. Eu estou no meio de uma tempestade que a coisa está ficando preta, né? Parece que está escurecendo tudo. O casamento, o emprego. Mestre, não te importas que eu esteja afundando? Nesse momento, Jesus se levanta e fala o quê? Acalma-te. Você acha que Jesus gritou com o mar, com a tempestade? E Jesus não precisava gritar, concorda? É a autoridade que ele tinha. Jesus curou uma mulher sem falar com ela só tocou nas vestes de Jesus, não foi? Porque Jesus tem poder, amém? Jesus tem poder para tudo, hein? Eu acho que ele levantou, eu acho que olhando meio feio para os discípulos, um cara de sono talvez, né? E olha a tempestade, e calma a tempestade, para tudo. E aí voltou para os discípulos, escuta, vocês não têm mais fé? Né? Parou tudo, acalmou, ficou aquela tranquilidade. Mas é importante a gente pensar, Jesus tem poder no meio da tempestade. Amém? Jesus não falta na tempestade de uma pessoa, de um cristão, Jesus não está longe, está junto. Amém? E Jesus sempre está vendo o problema. No outro caso que eu falei para vocês, que Jesus andou em cima da água, antes de Jesus andar em cima da água, ele fala para os discípulos assim também, vão, atravessam o mar, o lago, né? Aí os discípulos já estavam meio calejados, mas foram,
obedientes a Jesus. E Jesus subiu para o monte para orar. Passou a noite toda orando. Se você ler direitinho, Mateus 14, vocês vão ver que era mais ou menos 6 horas da tarde, porque no entardecer, começando a noitinha, Jesus mandou eles, Jesus subiu para o monte. E ficou orando até as 3 horas da manhã. Se pensar assim, que era 6 horas da tarde, das 6 até a meia-noite, das 6 horas, e mais 3, 9 horas Jesus ficou orando. Uma oração de comunhão mesmo com o Pai, né? 9 horas. E quando ele desce, ele já sabia que os discípulos estavam lutando com aquela tempestade, com a força do vento, o controle, para controlar o barco. Não era forte como a tempestade anterior. Mas Jesus já sabia. Jesus estava já, vamos dizer assim, de observação, né? No alto do monte, Jesus já estava de olho. E Jesus está de olho em você. Amém? Não tenha medo. Ele é poderoso para acalmar tanto um problema externo, como também um problema interno. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso que nós lemos, de Marcos 4, Jesus mandou a tempestade, fica quieta, para depois falar para eles, vocês têm que ficar quietos, vocês têm que ter paciência, vocês têm que ter coragem, vocês creem na vitória, vocês têm que ter fé. Ou seja, Jesus acalmou as circunstâncias para acalmar o coração deles. No outro caso, quando Jesus foi andando no mar, Jesus, antes de entrar no barco, Jesus de longe fala assim, sou eu, tenho paciência, tenho calma, né? Tenho bom ânimo. Jesus acalma já o coração deles antes de entrar no barco. Acalmar o coração tem a ver com a alma, tem a ver com o ânimo, o desespero, a paciência, a impaciência, o pavor, né? O Senhor quer acalmar tanto o problema, como acalmar o teu coração também. Amém? O Senhor olha os dois. Ele é o melhor psicólogo do mundo. Muitas vezes o problema acontece e a pessoa fica falando do problema, esse problema, na realidade, muitas vezes a pessoa está exagerando e vendo um problemão naquilo que é um probleminha. Se ela tiver fé, tiver ânimo para andar com o Senhor e crer que o Senhor está com ela, aquele problema não é nada, ela passa por cima. Amém? O Senhor quer curar nosso coração também e curar a situação que nós estamos passando. Agora, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. É mais importante curar o coração, trazer paz ao coração, trazer ânimo. Bom ânimo é no sentido de andar bem, né? Do que ficar sem ânimo, sem paz aqui e tudo bem aqui fora. O Senhor quer que os dois fiquem bem. Amém? Você viva, mesmo apesar de tempestade, você viva bem. É uma vitória. Apesar do problema, apesar da falta do dinheiro, apesar do problema lá em casa, apesar do problema no emprego, o Senhor tem a solução e tem a paz para dar para o teu coração. Amém? O Senhor, ele devia, eu acho que muitas coisas a gente pode pensar, por que eles deviam ter fé e não medo? Uma das coisas é por causa da palavra de Jesus. Antes de entrar, vamos para o outro lado. Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, eles tinham que saber que quando Jesus fala, vai acontecer. Eles não iam para o fundo do mar, eles iam para o outro lado. Amém? Quando você anda por uma promessa do Senhor que está na Bíblia, você crê na promessa, você anda por ela, aquilo vai acontecer porque é uma promessa para você. Amém? Agora, quando você pensa mais no fundo do lago e esquece da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, você pode afundar, porque você não está se agarrando no que é o principal, que é a palavra dele. Amém? Outra coisa
que a gente tem que pensar para ter fé e não medo, é porque Jesus está conosco. Se você é cristão, se você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor, se Jesus Cristo é aquele que você entregou todo o comando da tua vida, você anda procurando agradar Ele, é difícil agradar em tudo, mas você luta para agradar Ele, você sabe que Ele está com você, e a presença dEle já satisfaz para tirar o medo. Nós não podemos ter medo enquanto Jesus está do nosso lado. Amém? Outra coisa, por que Jesus fala, eles não deviam ter medo? É porque a nossa vida não é um mar de rosas, só isso. E que todos nós sabemos que vão passar por tempestades, mas a presença dEle é que satisfaz. Amém? E outra coisa, eles deviam ter paz e fé, porque Jesus estava em paz, certo? Talvez a gente não entenda, mas Jesus, o senhor está aí dormindo? Mas Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que vinha tempestade. Você acha que não? Né? Jesus sabia de tudo, inclusive que vinha aquela tempestade, e aí eles tinham que aprender alguma coisa com a tempestade. Né? Eles tinham que ter fé, buscar, crer mais no Senhor. Lá na outra passagem, a de Mateus 14, ou Marcos 6, quando Jesus sobe ao barco e acalma tudo, aí os discípulos falam assim: olha, esse daí, agora nós vemos que tu és o Filho de Deus. Quer dizer, eles aprenderam com a tempestade, tu és o Filho de Deus. A paz de Deus não é ausência de problemas. Ele vai ensinar alguma coisa com o problema. Amém? E lembrar outra coisa: há poder no nome de Jesus, há poder na presença de Jesus. Amém? Você estando no barco com Jesus, você tem uma pessoa que tem muito poder para fazer muita coisa. Se você for olhar os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, eu não vou fazer isso porque nós já estamos terminando o tempo, mas você vai ver cura do paralítico, como eu falei, vai ver também Jesus com poder sobre a natureza, por causa da tempestade, o caso também em que Jesus anda sobre o mar, ele mostra poder sobre a natureza, né? Quando ele expulsa demônios, é um poder no mundo espiritual. Quando Jesus multiplica os pães, é um poder sobre matéria, né? E assim por diante. Você vai vendo, tem todas essas coisas que acontecem no livro de... Aliás, o livro de Marcos, ele mostra muito mais milagres do que ensinamento, como Mateus mostra. Agora, uma coisa que eles falam no final, a última pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que se fosse você poderia ter uma resposta para eles? Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Esse é aquele que antes da criação do mundo, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, né? Antes da criação do mundo, ele estava junto com o Pai e com o Espírito Santo, e estavam organizando a criação do mundo, né? Esse é aquele que é chamado Yeshua na Bíblia, e a gente canta músicas falando sobre Yeshua, que é o verbo, a palavra de Deus, que se fez carne, e ao mesmo tempo ele estava lá no universo, criou o universo, e estava aqui conosco, veio aqui para estar conosco, né? Esse é aquele que ele estava junto com o Pai e decidiu vir para ser bênção, por amor, ele morrer por nós, para resgatar aqueles que aceitassem. Aliás, queria fazer um comentário, eu estava conversando esses dias, não lembro com quem, eu creio nisso, o pastor Jamil falou isso para mim pela primeira vez, que todos foram salvos no universo todo, na terra toda, porque Jesus morreu por todos. Só que tem muitos que não quiseram
E muitos não ouviram. Mas a condição de salvação está para todos. Amém? Agora depende da escolha. Jesus, esse Yeshua, ele é aquele que é filho de mulher, que viria para pisar na cabeça da serpente e para acabar com o diabo. Esse é aquele que foi simbolizado como cordeiro, desde lá da saída do Egito, e ele veio como cordeiro de Deus para morrer por nós. Esse é aquele que ressuscitou paralíticos, curou, ressuscitou mortos, curou paralíticos, que deu alegria aos pobres e viúvas, né? Aquele que suou sangue lá no jardim de Getsemane, sabendo que ele ia sofrer muito, porque os médicos dizem que as pessoas só suam sangue quando está em grande sofrimento. E ele estava experimentando o sofrimento antes de chegar na cruz, por mim e por você. Ele é aquele que não se envergonhou pela desonra de passar pela cruz, mas por causa da alegria que estava proposta para ele, de comprar com o sangue dele a nossa salvação, ele foi até o fim. Esse é aquele que foi deitado numa madeira, num tronco, né? Foi crucificado ali, depois levantaram ele e colocaram ele entre dois assassinos e ladrões. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que nós podíamos falar muitas outras coisas, porque nós sabemos hoje, mas os discípulos não tinham a Bíblia. Eles estavam experimentando a vida com Jesus. Estavam experimentando ser discípulo de Jesus. E é interessante que Jesus, do alto da cruz, ele olhou para os soldados que chicotearam ele, que pregaram ele na cruz, olhou aqueles que cuspiram nele, que maltrataram ele, que xingaram ele, e falou para o Pai: Pai, perdoa-os, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Esse é o nosso Jesus. É o Jesus que mandou o mar ficar quieto, né? Esse é o Jesus que um dia ele vai voltar. Ele morreu, né, na cruz, ressuscitou, está sentado ao lado de Deus Pai, e um dia ele vai voltar. E vai voltar com grande poder. A Bíblia fala que toda a língua vai ver, todos os olhos vão ver, toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, porque Jesus Cristo é o Senhor do universo. Amém? Ele vai voltar triunfante, poderoso, e em busca da igreja dele. E a igreja dele nós aqui fazemos parte da igreja dele. Tem irmãos que estão congregando ali na frente, que devem ser salvos também. Tem outros que estão lá mais para baixo, são salvos, lá no centro da cidade, que fazem parte da mesma igreja. Amém? Agora, ele morreu pela igreja. Ele vai buscar a igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o alicerce da igreja. É a base da igreja. E é o cabeça da igreja. E nós devemos tudo a ele. Amém? Sabe por que a tempestade vem? E vem na nossa vida? Não vem para destruir homens. Não vem para destruir a gente. Foi para que os olhos espirituais daqueles homens fossem abertos. E para que nós também tenhamos nossos olhos espirituais abertos. Aproveita a tempestade e fala: Senhor, abre meus olhos. Eu quero aprender com essa tempestade. Eu não quero passar em branco essa tempestade sem te conhecer mais. Amém? É importante que não basta ter uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência em 1900, não sei quanto, com Jesus, foi uma beleza. Aconteceu isso, eu caí, falei em línguas. Isso daí. E aí, depois disso? Ficou numa experiência? Não basta ter uma experiência com Jesus. É necessário que você reconheça Ele como teu Senhor, que você conheça Ele intimamente, que você tenha intimidade com Ele. Amém? Que você se submeta fielmente a Ele. Mateus 14, lá da outra tempestade, Jesus fala: